Paz e graça para você ligado aí no nosso podcast. O Se Não Vejamos, que existe para questionar as coisas da fé, tanto dos testemunhos quanto das próprias escrituras. Questionar no sentido de entender melhor o que Deus espera da gente, qual é o seu plano e a sua vontade, para melhor obedecer a Ele, tá certo? E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que afeta praticamente todas as famílias brasileiras e do Ocidente, a questão do uso de drogas. É possível ser craque depois do crack? Nós temos conosco o pastor Fabrício Lopes, que acabou de lançar um livro, Vida de Crack, usando o crack de quem joga bem, de quem faz as coisas bem. Mas o irmão teve uma experiência aí com o outro crack, não foi? Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. É uma honra estar aqui na presença de Deus, em primeiro lugar, e uma honra estar com vocês aqui, homens tão sábios, e principalmente com a sua pessoa. Obrigado por essa honra. Qual que é a igreja que o irmão pastoreia? Hoje eu pastoreio a igreja Hope Church, é um ministério aqui em Extrema, Minas Gerais, e estamos cuidando. Deus tem dado graça, alegria e muitas vidas novas para nós cuidarmos ali. E onde fica a igreja? Qual é o endereço? A igreja fica na rua Aparecido Morbidelli, número 111, no bairro do Morbidelli mesmo. A igreja preta e verde de Extrema. Ah, eu sei onde é. É uma descida, né? Isso. Ah, já passei por ali. É um ladeirão. Ah, já sei onde é. Tá bom. Conosco também o pastor Luciano, da igreja Templo Vivo, que também é uma igreja preta, né, pastor? É isso aí. E a saudação do Heber aqui, ó, tô copiando aqui a saudação aqui antiga dele, né? Antiga nessa aí, né? É antiga. Longa data. Muito feliz de estar aqui com o pastor Fabrício. E quero dar um recadinho aí para todo mundo. Estamos rumo aos 1000 inscritos no nosso canal. E nós contamos muito com você, com a sua participação, para nos ajudar a bater essa meta. E ó, se a gente bater essa meta, Heber, de 1000 inscritos, a gente vai fazer um sorteio aqui ao vivo. Aqui. Opa! Sorteio de um negócio bem legal. Boa. Semana que vem eu já vou divulgar o que a gente vai sortear aqui. Mas você precisa ajudar a gente a atingir os 1000 inscritos. Por quê? Porque primeiro que não paga nada para se inscrever. Então para você não custa nada e para nós ajuda demais. Porque se nós batemos os 1000 inscritos, significa que a relevância do canal vai aumentando. E além disso, você também pode dar o seu like aí, o joinha, e compartilhar esse conteúdo para o maior número de pessoas, levando em consideração o tema de hoje, Heber, que é extremamente importante, porque realmente muitos dramas, a gente que tem a vida pastoral sabe o quanto é difícil lidar com essa situação. Pois é, o pastor lançou o livro Vida de Crack. Dá para o senhor mostrar, pastor? Aí, para as nossas câmeras, né? Tá pegando bem aí, Lineker, o livro? Tá. Aí. Boa. A gente põe perto, põe longe. Pastor Fabrício Lopes, o senhor teve uma experiência muito de perto com o uso de drogas, inclusive a pior de todas no momento, que é o crack, né? Sim. Mas o senhor começa o seu livro fazendo uma colocação que eu gostaria que o senhor explicasse. Por que o irmão menciona necessário ou importante? As duas coisas não são iguais? Que bom. É bom você tocar nesse aspecto. Eu começo citando ser necessário ou importante, justamente para fazermos uma análise não só do ponto de vista gramatical, porque o significado das palavras na gramática são parecidos em si, né? Um traz a importância e a necessidade e todos os outros, mas sim uma relevância sobre o que é necessário e o que é importante mesmo. Olhando nesse ponto de vista, aquilo que é necessário, ele supre necessidades básicas, e o que é importante pelo que ele agrega valores. Então, por exemplo, eu acredito que eu cito no livro, eu falei bastante sobre esse assunto já, um pai que tem um filho e ele não cria esse filho, mas ele paga uma pensão. Então ele supre necessidades básicas do filho e ele não tem relevância, ele não tem importância na criação do filho. Então ele é necessário. Agora aquilo que é importante pelo que é. O necessário, ele é substituível. Então um pai que paga a pensão do filho e ele só tem esse aspecto de preço e estabelece e ele consegue fornecer necessidades básicas para o filho, que é o alimento, o dinheiro, pagar a escola,
qualquer que seja a necessidade básica da criança, se outra fonte de renda for inserida no contexto, ele passa a ser desnecessário. Então ele pode ser substituível. Agora, aquilo que é importante, ele é, como o próprio verbo diz, importar. É trazer de fora para dentro. Ele é importante pelo que agrega de valores e não do que ele paga na conta. Vamos colocar assim, por exemplo, um pai que não consegue, às vezes, cuidar ou dar necessidades básicas para o seu filho, mas ele é importante como um papel de pai, pelo que ele é, pelos valores que ele agrega, e não pelo que ele entrega de necessidades básicas para o filho. Pô, isso é muito legal, mas há um desafio, né? Muito grande. É ser importante e não apenas necessário na vida, né? Tem uma outra frase que o irmão menciona que eu gostei demais, é um pensamento, não sei se é seu ou não, mas muito legal, que eu quero ressaltar. Tá logo no início do livro, ele fala assim, olha, se você não ajuda, ou se você não ajudar a carregar a maca de alguém, se você não ajudar a carregar a maca de um amigo hoje, amanhã pode estar carregando o caixão dele. Muito forte, em cima do milagre que Jesus realizou em Cafarnaum, lá quando desceram o... Fala um pouquinho disso, pastor. Por que legal. Por que essa frase? Porque assim... Muito bom. Vamos, aqui o Se Não Vejamos é jogo aberto. Jogo né? aberto. Bora lá. A gente fala o que tem que falar, né? Como alguém já disse, tem azeite na botija. Aleluia. Quando se trata de uso de drogas, de alguém que está usando drogas de forma compulsiva, a maioria das pessoas fala, tem dó, esse cara não tem jeito, né? Por que eu vou ficar lá, insiste uma, duas? O seu livro conta que a sua libertação teve inúmeras recaídas e dolorosíssimas, foi terrível, foi horrível, né? Então a maioria das pessoas fala, o cara quer, usa porque quer, né? Não tô nem aí e tal. Sem vergonha, cara sem vergonha. Não tem caráter. Pô, né? De novo. Aí o irmão vem e diz, olha, ou você faz que nem aqueles 4 doidos lá e carregam a maca do amigo, ou você vai carregar o caixão dele. Muito bom. Essa frase é minha, foi minha, né? Eu acredito que por inspiração do Senhor, né, para poder colocar no livro. E é justamente o fato de ser importante para as pessoas e não necessários. Porque ou você ajuda a carregar a maca de um amigo hoje, ou amanhã você pode estar carregando o caixão dele. Primeiro, se ele for amigo, ele tem que ter um papel importante na sua vida e não necessário. O amigo ele é importante pelo que ele agrega na sua vida, não pelo que ele traz de benefício. Nós temos que ser importantes para as pessoas pelo que nós somos na vida delas, pelo que nós importamos para eles, o que eles carregam neles de valor. Uma pessoa importante é levada com você mesmo depois da sua morte. E esse milagre de Jesus, onde os amigos, né, eu até descrevo de uma forma poética que o Senhor colocou no meu coração, eles abrindo a palha com as mãos e descendo o paralítico pelo telhado até Jesus Cristo, que não teve barreira que parou eles ali. E eles foram até o acesso. Não era para eles o favor, era para um amigo. E quantas vezes nós deixamos de fazer isso por pessoas que estão perto porque nós desistimos muito cedo. Isso, na minha vida e até na vida que eu passei de crack, de droga, foi difícil para mim. Porque eu tentava muitas vezes parar de usar. Eu tentei muitas vezes. Ficava limpo por um tempo, mas acabava recaindo, e a cada recaída o tombo era pior. Amigos vão fazer toda a diferença na vida de pessoas, principalmente ouvindo esse podcast hoje. Eles vão olhar de outra forma para essas pessoas porque eles precisam de ajuda. Talvez eles não estão gritando por socorro. Talvez o paralítico ele queria só ficar ali. Por quê? Do mesmo jeito eu faço um paradoxo com outro paralítico que ficava na porta do templo. Ele era coxo, pedindo esmola. Existem amigos que levam você somente para suprir necessidades básicas, como aqueles amigos, em Atos, levavam o homem para pedir esmolas. Mas eles ouviram a fama de Jesus, que ele poderia curar, poderia voltar a andar, mas não levaram até Jesus. Por quê? Porque ele falou, ele já está conseguindo de comer ou de beber. Então eles tiveram um papel de ser necessários. Agora os 4 amigos, eles já fizeram toda a diferença na caminhada
E até isso virou uma parábola. Na caminhada, porque ele entrou sem andar e voltou a andar. Saiu andando, pegou a maca e saiu. E Jesus Cristo viu a fé que eles tinham. A palavra de Deus é clara nisso. A fé que eles tinham. E imediatamente perdoou os pecados. E aí, lógico, aquela discussão religiosa, né? Mais fácil perdoar os pecados ou falar, pegue sua maca, sua cama e ande. Mas o papel dos amigos é extremamente importante para as pessoas que não sabem como ter um destino na sua vida para sua libertação, para sua vitória. E pessoas têm essa possibilidade todos os dias, e pessoas têm essa oportunidade, Heber, todos os dias, de estender a mão ao próximo, de perguntar. Eu encontrei na minha vida pregressa aí no uso de drogas, médicos, dentistas. Eu encontrei ex-empresários, pessoas conhecidas, escritor de livros que vendiam muito. Encontrei pessoas que eram incríveis. E as pessoas foram esquecidas e abandonadas. Nós gritamos por socorro nessas situações. Mesmo que a carne está falando mais alto para buscar pelo ímpeto do nosso desejo, nós precisamos às vezes de amigos que nos pegam no momento em que a gente está jogado no chão, numa maca, e nos carreguem para o nosso milagre. É por isso que eu falo, olhe para o lado. Pense se não fosse um filho seu, se não fosse uma pessoa íntima, bem próximo mesmo. Talvez o que ele está esperando é só você oferecer ajuda. E isso vai fazer toda a diferença para o seu amigo que está caído, ou para essa pessoa voltar a andar, assim como está na palavra ali. Mas o que os 4 heróis lá fizeram não foi nada fácil, né, pastor? Lógico que não. Imagine você escalar uma parede sem deixar o paralítico cair da maca. Carregando o Tinha cara, que ter uma né? sincronia ali, porque todo mundo tinha que segurar certo ali, né? Meu amigo. Os 4, né? Meu amigo, não foi brincadeira. Não. Tanto é que, como o pastor Fabrício disse muito bem, Jesus viu a fé desses 4 homens e se condoeu. Talvez acreditaram mais do que o próprio paralítico. Mas lógico. Né? Pô, cara, Claro. vocês são muito loucos, vocês estão me levando para onde? Vão me derrubar aqui de cima. Né? Incrível, né? Incrível. E nós vemos hoje, né, Heber, pessoas fazendo toda a diferença em alguns meios que são marginalizados. Existe um preconceito social muito grande com o usuário de droga. Por quê? Geralmente ele atrai. Se você for ajudar um usuário de droga, a primeira coisa que você faz é esconder a bolsa. A mulher, esconder a bolsa, o celular. Porque realmente ele está sujeito a tudo. Está sujeito a tudo. Então não é fácil. A gente fala assim, é lindo e poético, né? Os 4 amigos, vai carregar o cara, meu irmão. Ô pastor, você começou a ser usuário de drogas com quantos anos de idade? Porque hoje você tem quantos anos? Hoje eu tenho 35. 35 né? anos. Eu comecei a usar droga velho. Pois é, essa era uma questão que eu queria abordar. Quase todo mundo que a gente que não tem contato com o mundo das drogas vê, começa na juventude, se desvia e tal. Você começou depois de casado. Foi. Você já tinha filha. Insano, né? Que maluquice, com vida estabilizada e tudo mais. Mais ou menos. Sabe o que é? O homem, quando não tem a sua identidade estabelecida em algum lugar, sempre tem um abismo para ser preenchido. Eu era casado. Era feliz? Era feliz. Talvez era uma felicidade momentânea, felicidade diferente de alegria. Mas você atribui a quê? Que você, por exemplo, você tinha quantos anos? Quantos você tinha? Isso. Eu tenho uma sequela, né? Que eu não sou bom de lembrar a data. Mas eu tinha 26 anos de idade, 25 para 26. Tá, e aí você tá nesse contexto que você 24, 25, 26. Família, filho. Família, trabalhando, tava começando a prosperar nos meus negócios. A curiosidade. Eu sempre fui um cara autodidata. Partindo de amizades, porque isso é muito importante. Importante. O acesso, né? O acesso. É isso que a gente quer saber. Então, eu sempre fui um cara muito curioso. E eu pesquisava sobre drogas. E nunca fumei, nunca bebi, nunca usei nada na minha adolescência. Tive acesso, tive oportunidades. Eu andava de skate, cheguei a competir em algumas competições de skate. Era um cara descolado, jovem, fiz parkour e tal. Então, assim, o cenário... Parkour? Fiz parkour. O local onde eu estava inserido com as pessoas que eu estava... Ia matar, viu? Ia matar. E foi muito louco, né? Sempre muito eclético, sempre muito intenso nas experiências que eu tinha. E o que acontece é que eu tinha sempre uma curiosidade. Principalmente, por exemplo, nós temos uma desculpa às vezes
não só para a prática do pecado, mas para fazer o que a nossa carne deseja, o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer. Sabe, no mundo a gente fala meter o louco, né? A gente quer aproveitar a vida porque, pô, eu sou casado, casei novo, não aproveitei a vida, não saí. E os caras falavam, nossa, mas você nunca usou nada. Comecei a trabalhar numa obra com alguns funcionários e, lógico, tive algumas experiências que começaram a dar gatilhos à curiosidade. Algumas experiências como eu fui numa balada e eu tomei meio comprimido de êxtase, né? O docinho que eles falam, né? Tem o doce, a bala, tem um monte de nome. A balinha, né? O doce é o LSD. E aquilo, cara, uma noite que pra mim não acabava nunca. E aquilo foi uma brecha para curiosidade para outras sensações. Então foi algo que despertou um interesse em eu saber mais. E o autocontrole que eu tinha e eu estabelecia na minha mente isso jamais vai me dominar. Eu sou um cara inteligente, eu sou um cara ligeiro, eu sou um cara responsável, eu tenho família e tal. Tá no controle, eu tô no controle da situação. Eu não sabia aonde eu estava entrando. A curiosidade matou o gato. Eu queria te questionar, pastor, porque assim, no livro você fala assim que o inimigo não mostra como a festa termina, só mostra como a festa começa, né? Todo mundo bonitinho, perfumadinho, roupinha chiclete limpinha, na boca. Chiclete na boca, cabelo penteado e tal, mas ele não mostra como a festa termina. Mas a gente não sabe como a festa termina? Você não era nenhuma criança, irmão. De certa forma, sim, é que o Satanás ele usa de uma meia-verdade para parecer uma meia-mentira e uma meia-mentira para parecer uma meia-verdade. Nós somos enganados. Existe, senão ninguém caía mais. Bastava você ligar a televisão, ver qualquer programa aí fantástico. Tem vários programas sobre a Cracolândia e tudo que a gente vê. E nós marginalizamos isso, achamos que é uma droga de classe social baixa. Porém, ela está presente muito na vida das pessoas de classe social média e alta. Só que é abafado muitas vezes esse caso. É escondido. É porque é lógico, porque a sociedade vai ver. E o meu filho... Eu conheci pessoas que usavam droga dentro de casa em condomínios fechados e a família patrocinava porque assim, deixa ele lá, enquanto ele tem droga ele não dá trabalho. Terrível, aprisionante. Então, olha só, a vida que eles têm de droga, e eu faço até breves relatos disso, nós sabemos o final da festa. Do mesmo jeito como a gente tem a clareza de que o pecado leva à morte eterna, e mesmo assim muitas vezes nós praticamos, e acaba gerando uma iniquidade, acaba gerando em nós a morte eterna. E a gente não pensa muitas vezes, porque a gente simplesmente comete. Eu tenho vários provérbios que alimentam muito o meu coração, inclusive o deles, o homem que dorme maquinando mal pela manhã o comete. Assim como a minha alma sente, minha mente projeta, assim é. Então a curiosidade nos leva a entrar em lugares e labirintos que Satanás colocou para nós como métodos e meios de aprisionamento e que nós somos enganados. Então no começo é top. E você começa a acreditar que tem o controle da situação. Então, mas pastor, é assim, que você acabou não falando, né? O acesso. Porque assim, você não foi lá do nada, você tinha que ter um caminho. Eu quero saber qual foi esse caminho que você trilhou. É amigo, como é que você sabia onde vendia? E também é importante você relatar, você falou da balinha, mas como você chegou nessa droga? A balinha um cara na balada me deu pra provar. Né? Um amigo? Um amigo. Tava perto. De graça? De graça. Geralmente a primeira é de graça. Não foi esse o estopim, né? Lógico. O que acontece? O uso da droga, o uso do crack, o uso da cocaína, qualquer outro tipo de entorpecente, na verdade, ele precede de vários defeitos de caráter que já vêm se acumulando em uma pessoa, em um indivíduo. Então, a última coisa é o uso. Se você parar para pensar, eu começo, na verdade, a projetar o uso e eu começo a pensar no uso. Então, o gatilho foi o acesso à curiosidade, mas eu queria saber como é. Então, não só a curiosidade, mas saber qual é a sensação, porque todo mundo sente, todo mundo fala e todo mundo não sei o quê, e muitas vezes nós conhecemos pessoas que não são ainda fundo do poço, não estão ainda na sarjeta,
E são da hora, tem uma vida social, às vezes estável e top, e o cara tá cheirando, e o cara tá usando droga, e tá tudo bem. E aí você olha e fala assim, nossa, cara, então existe um consumo social, então existe uma forma segura de consumir sem virar aquele nóia na rua. Olha só, vem sendo disfarçado, porém, sempre, tudo aquilo que eu cometo, que eu não posso falar para as pessoas, eu não devo cometer. Principalmente quando eu começo a fazer escondido da minha própria família. Então vem de defeitos de caráter e o principal deles é a mentira. O principal deles é a mentira. Eu estou mentindo para mim mesmo, porque eu acho que eu vou conseguir controlar. Depois disso, né, depois desse evento, demorou para eu tomar coragem, porque para usar droga tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Que é aquilo que você falou, tem que ser corajoso. Eu imagino que você, por mais que o diabo, como você falou, o inimigo não mostra o final da festa, mas você já sabe. Lá no lá você sabe, mas nunca vai acontecer isso. comigo. Então por isso que dá aquela. Por isso você tem que ter coragem, que você fala assim. Mas, pô, será que eu vou continuar? Será? Fica naquele será. Tá. Porque se você. Olhando do ponto de vista, se eu mostrar um antes e um depois, você fala, não quero. Nos maços de cigarro hoje é vendido, né? No maço tem lá o cara com câncer e tal, e o cara não para de comprar. Você viu lá do maço de cigarro engraçado? Que tem um lá, naquela capa do cigarro lá, tem várias doenças, né? Ali, não tem? Tem. Uhum. Aí o cara, o fumante foi lá e pediu o cigarro. Aí o cara deu. Aí quando deu, aí tinha aquele potência sexual. Aí esse eu não quero, não. Aí o cara falou, dá um da câncer aí. Que você... Me dá só do câncer, do câncer. Então, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Por quê? Primeiro, biqueira, ponto de droga, tem em todo lugar, cara. É que o nosso radar não tá ligado. É a mesma coisa quando você quer comprar um Palio. Você quer comprar um Palio vermelho. Vocês já tiveram essa experiência? Talvez o carro que vocês querem comprar, vocês estavam vendo para comprar, do nada você começou a ver o carro que vocês estavam querendo em tudo que é lugar. Exatamente. Aí quando você começa a ficar curioso, você começa a ver movimentos que você não via antes. Então mas talvez... Tem sinal para biqueira? Eu nunca vi nenhuma. Aí que tá. O radar não tá ligado. Agora quem, por exemplo... Não é o seu... Não é, como é que fala? Não é a sua procura, né? Isso. Não só a procura. Na verdade, se procurar, acha. Assim como Deus. Se procurar, acha. É fato. Se procurar, acha. E tem mais do que você pensa. Tem disque droga, tem um monte de coisa. Se a polícia tivesse uma força-tarefa, com certeza eles não miram sempre no traficante pequeno, no cara ali. Tem organização e tudo mais. Não vamos entrar nesse mérito. Mas foi fácil. Por quê? Porque um cara que estava na obra fumava uma maconha. Onde vende maconha, vende o resto. Ah, tá. E eu nunca gostei de maconha. Aí eu... Dá uma maconha aí, vamos ver o que dá. Aí não gostei, cara, o negócio empapuçou e... né? Negócio estranho, cara. Fiquei lesado, irmão. Fica estranho. Eu falei, não. Meu negócio era gás. Ele falou assim, cara, não tem outra coisa. Eu falei, mano, tem pó. Eu cheirei uma vez, tá, não sei o que. Ele falou, então você sabe como é? Então traz um pra mim na próxima. Toma, vintão, compra uma maconha pra você e um pino pra mim. Já era. Amor à primeira cheirada. Amor na primeira narigada. Porque realmente é altamente estimulante. Você produz, você fica rápido. Não é ruim. Se droga fosse ruim, cara, não tinha tanta pessoa perdida. Então, pastor, aí tem uma curiosidade. Vai. Porque assim, o irmão começou a entrar nessa, como diz a minha querida Rafaela, entrar nessa vibe aí, mais escondido da esposa e do resto da família. Mas se era tão bom, por que você não queria que a esposa também participasse com você? Porque a gente sabe que é errado. Isso então... É lógico, sabe que é errado, Só que nós somos uma geração, não só os mais antigos, porque meu pai teve experiências com droga, cogumelo, comprimidos, só que isso não fazia a mente dele. Eles tinham uma instrução na educação e na cultura que eles eram realmente definidos em escolhas, porque tiveram fundamentos. Agora, eu acredito que eu participei de uma geração não só da curiosidade, mas da rebeldia, anarquia e tudo mais. Então a gente quer testar o nosso limite, principalmente não o sistema ou qualquer coisa assim, mas o que eu queria era ter experiências, e quando eu tive a experiência, eu sabia que era errado, por quê? É droga, cara. Minha família era militar. Eu perdi um irmão na polícia militar. Meu outro irmão era policial. Seu pai? Não, meus irmãos mais velhos. Meu sonho era caminhar na carreira militar. Não sabia que era errado. Conhecia. Eu não conhecia a palavra da verdade.
tinha já tido oportunidades, por exemplo, de ouvir o evangelho e tal, mas eu era ateu, agnóstico, todos esses nomes que você imaginar que existe aí, que acha que é tudo manipulação humana de um culto, era eu. Meu pai tinha centro de umbanda no fundo de casa, e eu não acreditava, porque eu sentava na frente às vezes do meu pai incorporado lá e perguntava, o que você tá sentindo? E não respondia, falava umas besteiras. Então assim, o que acontece? Eu cresci sendo um incrédulo de muitas coisas, e inclusive do que aquilo poderia gerar. Hoje, espiritualmente, eu vejo e falo assim, meu Deus, como o Senhor foi misericordioso com a minha vida, porque aonde eu entrei, tudo que podia gerar. Porém, sem entrar no mérito, existe também as situações de maldições hereditárias, existe também várias situações de predisposição para adicção, para a pessoa ser um usuário de droga. Existe um monte de sistemas, de esquemas, doenças e diagnósticos que a gente pode entrar, que pode trazer o cara para um transtorno obsessivo compulsivo ou para um ciclo de hábitos novos programados na mente dele, porque o nosso cérebro muitas vezes é burro. Tem a parte fisiológica, Heber. Então, o nosso cérebro começa a identificar que aquilo é bom, que aquilo é top, e ele começa o quê? Apagar as informações do final da festa. Ele começa então a colocar em primeiro lugar. Eu gosto de fazer um paradoxo. Não paradoxo, uma comparação. Paradoxo é muito louco, né? Eu falo assim, mano, esse cara ainda é muito louco, né? Eu gosto de fazer uma comparação de como eu comecei a usar drogas. Eu tinha uma pirâmide de prioridades. E talvez lá pro final delas tinha lá homicídio, estupro e uso de drogas. Uma pirâmide de prioridades, não é? Se eu descrever todas as coisas possíveis na minha vida, eu começo lá. Deus não tinha na prioridade, mas eu tinha lá família, trabalho, amigos, dinheiro. E vai indo. Aí você começa as coisas ruins também. Homicídio, droga, pá, tava no final. Só que quando eu utilizo algo do final da minha pirâmide, em pouco tempo, ela faz o quê? Inverte. Eu inverto a pirâmide de prioridades sem perceber, porque, na verdade, o meu cérebro está jogando comandos que são espirituais sobre a minha vida. Fala assim, pô, agora é daqui, ó. Agora é daqui para cima. E não é de cima para baixo. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Por quê? Porque aquilo que todo mundo falava que era ruim, peraí, eu experimentei e é bom. Porque falaram pra mim que droga era ruim, porque droga mata, porque droga vicia, porque droga destrói, porque droga não sei o quê. Daí eu provei e eu controlava, cara. A mesma conversinha do diabo pra Eva, né? Ele história. Menciona isso, tem um capítulo que ele fala isso. Eu falo sobre o desejo, né? Então, eu vi, o fruto era bom, agradável ao paladar, desejável aos olhos. E não vi maldade nenhuma, porque assim como Satanás, aquela verdade, né? Uma mentira disfarçada de verdade, onde ela comeu do fruto e não morreu. Peraí, Deus falou, certamente morrerá. Daí ela falou assim, ó, não, vocês serão como Deus. Então, disfarçadamente, certamente morrerá, certamente será um viciado, certamente será um nóia. Não, peraí, eu usei, cara. Não é isso não. Aí o que acontece? Nós começamos a comparar e estabelecer julgamentos, conexões neurais sobre o certo e o errado, começam a fazer com que a gente tenha as escolhas erradas sem saber que elas são ruins. Porém, elas são. Só que o nosso corpo está preocupado no desejo momentâneo. O nosso cérebro, ele começa a jogar os estímulos que são bons pra nós. Mesma coisa, comer é bom, cara. Comer é bom. É gostoso comer. Dá mais picanha, parmegiana. Por mim, eu comia comida top todo dia. Eu não jantei ainda, para com isso, pastor. Mas eu preciso comer salada. Eu preciso comer jiló. Tem gente que ama jiló porque é amargo. Tem gente que não gosta porque é amargo. Então existem coisas que nosso cérebro começa a construir e nós começamos a desconstruir, na verdade, o que nós achamos que é certo e errado. Justamente quando a gente cruza uma linha invisível e a barreira do desconhecido, do que a gente só ouviu falar. Agora eu provei. Provei e vi que não morri quando eu comi do fruto. O que eu fiz? A Eva levou para Adão. Mas Satanás não falou o final da história, não é? O começo da festa é lindo, tá todo mundo lá no paraíso, irmão, e fruto pra todo lado. E a serpente mais astuta, que é a mulher, mais astuta. A responsabilidade era do homem de cuidar. Amém. Chegou lá e falou e mostrou, olha, não é? Ela viu. Ele chamou a atenção dela para olhar para aquilo, para ter curiosidade de provar. Aconteceu comigo.
É o mesmo golpe. É o mesmo golpe. É o mesmo golpe no adultério. É o mesmo golpe na prostituição. É o mesmo golpe em famílias que acabam estabelecendo sistemas e crenças limitantes em seus filhos. É o mesmo golpe, pastor. Até vou chamar atenção aqui para um tópico muito interessante. Dou até uma sugestão para vocês falarem isso. Sobre a influência da parte digital, das redes sociais, no cotidiano das famílias. Porque tem roubado tempo, filhos preciosos. Tem roubado algo e está gerando uma nação viciada. Com certeza. A mesma coisa que um crack. A mesma coisa que uma cocaína. Pastor, assim, eu tive também uma... claro, o entrevistado aqui é você. Tô falando assim, mas só para poder Deu um rolê. Mostrar que eu entendo, consigo compreender um pouco do... E o crack, eu acho que o crack deve ter o quê? Uns 40 anos que tem o crack? Crack em 1980, 40 e poucos anos. 1980 nos Estados Unidos. Então na época era maconha. Né? A maconha era a droga da vez. Droga da vez. Era maconha, os artistas e tal. Então o maconheiro era mal visto mesmo, tal, aquela coisa. Os hippies, né? Foi muito veiculado isso, né? A liberdade. E aí depois que o crack chegou, o crack, ele é craque, ele é fera em viciar, né? Assim, é destruição mesmo. Eu conheci muitos amigos que caíram no crack e eu vou falar pra você. Então, na minha geração lá atrás, tinha um medo muito grande. Então, no nosso meio, no meio da própria rapaz, quem usa o crack, cara, mano. Então esse cara vai perder a dignidade, vai perder o valor, vai perder o respeito, ele vai perder tudo por causa do crack. Sim. Porque o crack, ele é realmente... É assim, ó, a minha experiência pastoral, é difícil você encontrar alguém que sai do crack. Na minha experiência pastoral, eu posso dizer isso pra você. Não sei se você teve essa experiência também. Não, entre os presbiterianos a coisa não chega. Então, mas enfim. Então é muito difícil, assim. O cara da maconha... eu só sei teoricamente. Eu fui fazer uma visita, isso é engraçado. Fiz uma visita, eu fui usuário de maconha e eu fumava muita maconha, cara. Eu fumava cerca de 20 a 30 baseados por dia. Você é louco? Por Deus, tá no céu, cara. Eu tô falando você é louco, você é louco. Um só tá bom, não é nenhum. Eu fumava de cerca de 20 a 30 baseados por dia. Eu já andava com o baseado bolado já. Já preparava o dia. E aí, quando eu fui fazer uma visita, aqui em cinema, inclusive, fui fazer uma visita numa casa, tudo, e a família veio chorando. Ai, meu Deus, o filho, né, uma mulher, o filho... Ele tá viciado. Então a família, porque assim, é importante falar, porque a família não entende, né? Droga para eles é tudo igual. E a gente sabe que cada droga tem uma força assim, todas vai destruir, todas vão destruir, todas vai destruir a mente, vai destruir um abismo atrai o outro. Porém, assim, a gente sabe, por isso que eu falo, a experiência pastoral, que quando você lidar com um maconheiro, humanamente falando, a sua expectativa de libertação do cara é muito mais fácil. É mais fácil. Tipo assim, isso aqui um cara vai passar, é uma onda ali e tal. Agora, quando chegava num cara... Então eu perguntava, qual droga que o cara tá usando? Aí falava, o cara usa crack. Aí meu coração já... Nossa, cara. Porque já era mais desafiador lidar. Porque o cracudo, né, que é assim que chamar, o cracudo é o seguinte, ele tá aqui, o cara é gente boa. Só que ele é capaz de roubar o melhor amigo, ele é capaz de roubar a igreja. É capaz de tudo, cara. Roubar fio de igreja, fazer qualquer coisa. É um vício desgraçado. E aí eu falei pra família, até me interpretou mal, nunca mais foram na igreja, não sei se pensaram que o pastor fez alguma apologia. Quando eles falaram pra mim que era maconha, eu falei, fica tranquilo que... Então eu meio que tranquilizei a família, né? Só que falar só isso, né, querido? Tipo assim, porque pra mim, pelo submundo que eu também vivi, porque assim, isso que ele falou eu além de na minha adolescência, eu além de usar, eu também comercializei. Um período comercializei o crack. E sabe onde que eu comercializava o crack? Aonde? E na frente da faculdade UMC, Universidade Mogi das Cruzes. E geralmente o cara faz um mesclado. Sabe quem vinha comprar? Os universitários. Eles paravam o carro, só carrão. Parava lá e comprava muitas pedras de crack. Então, assim, realmente... por isso que o testemunho do Fabrício eu acho que é muito relevante pra gente falar, porque não é qualquer droga, eu tô falando do crack, cara. O crack, ele é violento mesmo.
Você experimentou quais drogas? Nossa, foi de tudo. Eu era Flex Power, né? Na época do motor Flex Power elétrico. Cristal, oxi, crack, porque começa uma sucessão de encontrar a brisa perfeita. Então eu comecei ali... Encontrar o quê? A brisa perfeita. Ah, a brisa. A brisa perfeita. É até uma gíria, né? Muito comumente usada, até pelos jovens de hoje, que nem sabem às vezes o que estão falando, né? Minha filha outro dia falou assim, nossa pai, tá cortando minha brisa. Eu falei assim, peraí, você sabe o que você está falando? Porque é uma apologia, né, a esse mundo, né, das drogas. E eu comecei na cocaína e controlava. E fiquei bastante tempo controlando e a família nem desconfiando, porque eu trabalhava numa cidade e usava cocaína durante o dia e produzia normal. Mas chegou uma hora que começou a virar rotina. Todos os dias eu ter que usar a cocaína para poder trabalhar, porque gerou uma dependência. Mas estava tranquilo, porque eu passava o final de semana em casa, com família, com a filha, tudo normal. E beleza, ninguém desconfiava de nada. Tá, beleza pra mim, tô enganando todo mundo na minha mente. Porém, com o tempo, foi aumentando a curiosidade para experimentar outra coisa. E um dia eu lembro que eu tinha cheirado uns 11 pinos, daí eu pedi uma pedra de crack pro cara lá. Eu já tinha visto na televisão, na internet, como usava a droga. Preparei e usei. Acabou. Aí comecei a comprar 5 pinos, 2 pedras. 1 pino, 4 pedras. Aí depois só pedra, 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 pedra. Meu Deus. Pedra, pedra. Porque ela é um derivado da cocaína, né? Então, ela é rápida, né? O efeito e tudo mais. E não causava algumas sequelas que a cocaína tinha. Então, por isso que às vezes no começo do usuário de crack a pessoa não percebe. E eu enganei muito tempo minha família. Não percebiam. Porque a gente cria uma arquitetura e um projeto de mentiras sobre mentiras para poder manipular tudo que está acontecendo para você continuar dando o seu rolê, fazendo as coisas. Ainda continuava, ainda conseguia trabalhar. Só que aí com o tempo foi diminuindo meu gás para trabalhar. Daí eu comecei a trocar só por uso de droga e ficar cada vez mais alongado, mais esticado, cada vez mais mentira, cada vez mais tempo fora usando a droga. Então aquilo que eu dominava e que eu usava começou a me usar e me dominar para ela. Então começou a dominar totalmente o meu ser, a minha vida, a vontade de satisfazer o desejo. E realmente a sensação, o efeito que a droga causa, não só gera dependência. O crack, muitas vezes, imediatamente, o cara já nunca mais vai conseguir esquecer da primeira sensação. Esquecer do efeito que o crack causou no corpo dele. É por isso que é uma droga, igual o pastor falou, muito difícil de se largar e se desprender. Eu posso falar para vocês, eu sou curado, porém é um espinho na carne. Eu acredito. Por quê? Porque eu preciso sempre estar vigiando, eu preciso sempre estar vigilante. Do mesmo jeito como o sexo para algumas pessoas, do mesmo jeito como outras coisas, do mesmo jeito como tudo. É porque não é que é minha fraqueza. Isso é minha fraqueza? Não. Hoje é minha força. Não é minha fraqueza. Porém, eu preciso sempre estar vigilante para eu não maquinar, não manipular minha própria mente e não planejar em fazer de novo. Sempre, e isso é um segredo. Isso é um segredo para o usuário de droga, como não usar mais drogas. Já fica aí a dica aí em primeira mão, não sei se você tem algum familiar, algum conhecido. Um dos segredos para o usuário de droga é interromper o planejamento. Interromper a lembrança. O que eu fiz? Comecei a utilizar a lembrança que eu tinha da droga no prazer e comecei a ligar na dor, o final do rolê, o final da festa. Então eu lembrava sempre do começo da festa, a sensação boa, o alívio, o gostoso, a brisa. E aí eu comecei, toda vez que eu planejava e aquilo me remetia uma lembrança, porque muitas coisas não lembram de muitos lugares. Um cheiro às vezes te lembra da praia, né? Às vezes uma pessoa, uma cor de carro, uma flor te lembra de locais que você acessou. Normal, tranquilo. Agora quando aquilo começa a perturbar o seu espírito e a sua alma e começa a invadir o seu corpo desejando aquilo de novo, aquela sensação, é onde entra o discernimento espiritual, onde a gente tem que falar: basta, não, aqui quem controla sou eu. Espírito controle a alma domine sobre o corpo e corpo obedeça. Mas pastor, no seu livro, Vida de Crack, o irmão conta umas experiências medonhas, né? Inclusive, queria que o irmão falasse um pouquinho sobre essa tal
o irmão se sentia perseguido, parecia que tinha alguém sempre atrás de você. Né? Eu anotei aqui. É uma Sim. paranoia de perseguição. Paranoia de perseguição. Isso é é a por tal causa- da noia, né? Isso é por causa da droga? Então. Ou era o demônio mesmo? Aí que tá. Eu sempre imaginei que essa sensação... vai ter um monte de gente metralhando e falando sobre a fisiologia da mente e tudo mais. Eu acredito hoje que existe um mundo espiritual. E eu tinha acesso ao mundo espiritual. Fácil assim, mas você não via anjo? Não via. Porque onde eu entrava, dificilmente tinha um anjo, um homem de Deus. O anjo não usa, né? O anjo não usa. Então o que acontece? Eu tive... não eram alucinações. Primeiro de tudo, já quero até esclarecer, porque falar, o cara tava muito louco, né? Chá de cogumelo, o cara vê estrelinha, vê coisa colorida. Não, porque as experiências que eu tive, uma foi sozinha, experiências sobrenaturais tiveram um monte, mas das que eu conto no livro, a primeira foi quando eu me senti perseguido e eu comecei a caminhar no mato. Sempre as minhas viagens com a droga, eu nunca saía da real. Tipo, eu não viajava, ia pra Nárnia, outra dimensão. Não, eu ficava muito consciente. Era um estimulante muito forte pra mim. Era como se eu tivesse um orgasmo. É bem essa a descrição. E eu ficava muito acelerado e tudo mais. E isso é comum. E existem efeitos da droga que são comuns, do crack principalmente, para vários usuários. Por isso que o nome é noia. Por causa da paranoia. Porque ele fica com paranoia de perseguição, de estar sendo observado, de que alguém pegou ele, alguém vai ver ele tem que se esconder, ele entra no buraco. Porém, é uma droga de socialização, o crack. Geralmente, as pessoas que usam crack não usam sozinhas. Elas usam em conjunto com outras pessoas. E muitas brigas e mortes acontecem porque um rouba a brisa do outro. Porque às vezes o cara tá lá encanado numa paranoia e o cara fala alguma coisa, acontece alguma coisa. Acontecem mortes, infelizmente. Porém, todas as experiências, eu digo hoje, sobrenaturais que eu tive quando eu estava no mundo da droga, eu acredito que era uma opressão maligna e Satanás estava investindo pesado sobre a minha vida, perseguindo, oprimindo, causando medo, porque são esses sentimentos que vêm, não só por causa da depressão, que é da parte fisiológica, mas sim um medo de morrer e um sentimento de morte. Eu vi sombras me perseguindo no matagal e eu vi claramente as sombras se agachando no mato e eu nunca tive alucinação. Como pode? Não, o cara tava muito louco. Falei assim, eu sei o que eu vi, né? Cada um acredita no que quiser. Que quiser acreditar, acredita. Do mesmo jeito que no terreiro de Macumba os caras vê um monte de coisa. O problema é que nós temos facilidade mais para ver o mal, ver um vulto, ver um demônio, ver algo ruim. Nossa, esse clima tá pesado. Do que o lado bom. Ver um anjo, ver o Senhor trabalhando, ver um milagre acontecendo. Outra experiência, pastor, até... Eu sou muito falador, você percebeu? Né? Não, fica à vontade. Você veio aqui para falar, uai. Show. É legal falar sobre essas experiências porque muitos usuários ou famílias de usuários têm essas experiências com seus familiares e não sabem interpretar. E não sabem interpretar. Acha que tá louco, alucinado, ou tem que dar um remédio pro cara pá e tal. É um mundo espiritual, cara, aberto. Eu tava numa clareira de uma mata, num dia que eu fiquei 2 dias usando droga. Os caras vão falar, é porque não dormiu, é porque, cara, totalmente são, totalmente tranquilo, sabendo o que tava fazendo. E doido só pela droga. Aquilo vira uma gana, você não come, você não bebe. É louco, é insano. Imagina 3 dias o ser humano sem se alimentar direito, sem dormir. Lógico, acontece um monte de coisa na mente dele. Mas como pode uma alucinação ou uma paranoia ser vista e de forma idêntica por 2 pessoas do mesmo jeito, então com não era cérebros totalmente alucinação. diferentes. A gente estava numa clareira da mata, isso foi uma experiência sobrenatural muito forte, muito forte, muito forte. E um estava guardando as costas do outro. Isso é usual no mundo do crack, da droga, né? O cara fica um de frente pro outro, um de costa pro outro, usa a droga ali e tal. Sempre no campo de visão. Até porque aquela perseguição, medo de polícia, medo de tudo, porque você tá na errada, você tá caminhando no submundo, cara. Geralmente o cara já roubou alguma coisa e tá junto. Esse cara que eu tava usando droga tava de saidinha da cadeia, então você imagina a mente, as pessoas, ao nível de relacionamento onde chega. E nós começamos a ver algo no mato. Nós começamos a ver como se fosse sempre parzinho de luzes vermelhas. E aí a gente começou a ver e ouvir alguma coisa.
E aí, eu sem falar nada, a gente atento, né? Que o crack desperta uma atenção e tudo mais. Eu falei pra ele, cara, você tá ouvindo isso? E a gente tava de boa. Ele falou assim, eu tô. Era um sussurro, vários sussurros em... Não sei qual que seria o idioma, mas não dava para entender o que estava sendo falado. E começou a se aproximar. Do que começou a se aproximar, os dois tiveram um pavor e uma opressão terrível. Terrível, irmão. Terrível. Eu lembro até hoje da sensação. Eu lembro até hoje. E não foi fácil, cara. Na mesma hora a gente teve um presságio de morte. Não sei se vocês já tiveram isso. É muito louco isso, cara. Falei assim, meu Deus... A gente tem que sair daqui e tal. Uma opressão no corpo, uma opressão no peito, uma opressão na mente, uma opressão. Eu posso falar para você que era uma opressão espiritual. E o que a gente estava vendo era real. É a fronteira, a linha imaginária que divide dois reinos, que foi ultrapassada. Quantas experiências sobrenaturais, testemunhos de pessoas que trabalham, né, do lado da direita, da esquerda, em áreas de feitiçaria e tal. Tem sobre misericórdia. Isso. Agora, do mesmo jeito, né? Precisa enfatizar um lado bom. Graças a tudo isso, o Senhor me resgatou e hoje eu posso contar com clareza, sem medo do que aconteceu no passado, que existe uma batalha sendo travada na vida dessas pessoas, principalmente dos que estão aprisionados. Existe uma batalha e existe sim um domínio do mal sobre a vida dessas pessoas. Como que você pode auxiliar os pastores, uma palavra que você possa dar para os pastores, porque a gente, no ambiente pastoral, lidar com muita gente nessa realidade, só que a gente é difícil. É frustrante, porque você quer ajudar, você quer de alguma forma ajudar a pessoa, tudo, mas você não tem a ferramenta, não parece que assim, eu já tentei ajudar vários, mas assim, algumas assim, de 100 pessoas que eu tentei ajudar, eu consegui ajudar 5. Sim. Sei lá, até menos, porque é muito difícil. É difícil. Show de bola, ótima pergunta. Deus abençoe. Então, na verdade, é necessário procura de ajuda especializada. Ah, como especializado? Se é uma doença espiritual, a igreja resolve? Resolve. Tem milagre, tem cura, colocou a mão, orou, resolveu. Mas a fé. Aquele que procura, encontra. Então, se a pessoa estiver pronta e ela quiser ajuda, ela vai ser ajudada. Então, o primeiro passo é a pessoa querer. Existem internações involuntárias e voluntárias em clínicas e comunidades terapêuticas que trabalham com os princípios dos 12 passos. Então, funcionam, dão certo, principalmente porque eles trazem na essência dos 12 passos algo que é incrível. E eu sempre falo até para os pastores, procura uma clínica, uma comunidade. Primeiro, você tira o cara de circulação, ele começa a estabelecer novos hábitos de disciplina. Na comunidade, na clínica, terão psicólogos, pessoas aptas para poder ajudar e realmente ver se ele quer parar ou não. É tudo isso. Então, mas a vontade, o desejo de parar, como foi no meu caso. Eu percebi e fiz o primeiro passo sem saber. Percebi que minha vida tinha se tornado incontrolável perante as minhas fraquezas, perante a minha adicção. E eu precisava de ajuda. Então, você vê? Preciso de ajuda. E aí, do outro lado, os amigos importantes. Eu estou aqui para ajudar. Tem pessoa que às vezes nós estendemos a mão, principalmente pastores, falam assim, ó, nós vamos ajudar. Aí a família, quando o filho desaparece e cai no mundo usando droga, liga correndo o pastor como se a responsabilidade fosse dele. Fala, peraí, a responsabilidade de usar droga é do usuário de droga. Eu tenho de usar droga, foi uma escolha minha. Aí tem que buscar o menino na biqueira. Eu falo assim, não, peraí, se o cara tá indo buscar para matar, a gente aciona a polícia, faz um monte de coisa. Tem luta e batalha que o pastor não tem que entrar, principalmente para resguardar a sua vida, a sua família, seu ministério. E não só porque existem buracos que o pastor não vai conseguir entrar não, cara. Tem situações que é necessário usar mesmo de uma força militar ou até de uma intervenção. Por exemplo, a internação involuntária é aquele imparável. A pessoa já se tornou um risco para ele mesmo e um risco para seus familiares. Então existem sim pessoas capacitadas para essa ajuda. Os pastores precisam ter essa informação. Pastor, se eu soubesse que existiam, eu não sabia. Não era o meu mundo.
Eu comecei a usar droga, comecei a recair e nunca procurei saber se tinha, será que tem alguma clínica, algum lugar de reabilitação? Eu não sabia, porque eu não procurava. Eu não ficava sabendo. Geralmente a gente fica sabendo dessas coisas quando é uma tragédia. Pegou fogo na comunidade, 15 internos morreram queimados, você quer ir? Jamais. Então, sabendo que existe locais apropriados para essa ajuda, o mais importante é as igrejas, as pessoas saberem aonde elas são, como fazer o cadastro, a inscrição dessa pessoa e como ajudar e prestar socorro. Então, pastores, primeiro de tudo, oração por essa vida, justamente para que eles tenham um encontro genuíno com Deus, para ser rápido essa sacada deles do reino das trevas para a maravilhosa luz que é o Senhor. Outra coisa é ajudar a família em direcionar para essas estruturas. Muitas clínicas e comunidades são até dirigidas por pastores, têm princípios evangélicos. E uma das chaves, pastor, se uma pessoa começar a fazer até o 3º passo dos 12, de verdade, genuinamente, com certeza, ele vai se libertar do uso das drogas e vai conseguir vencer as batalhas e as lutas que ele vai travar. Glória a Deus. Pastor, vamos voltar um pouquinho para a sua experiência, porque Bora lá. A pessoa-chave para o seu resgate foi a sua esposa. Sim. E ela não desistiu. O irmão aprontou. Eu falei aqui, aqui em off, né? Que ao ler o livro, em algumas passagens, dá muita vontade de bater em você. Mas bater legal. Bater legal. Você foi um canalha. Você foi um calhorda. Mereci. Nossa, o que ele fez com a esposa dele? Fala mesmo. Não, foi. Assim, um negócio inacreditável. Apanhei muito, pastor. Faltam uns dentes aqui. E ela nunca desistiu de você. Porque, infelizmente, a gente precisa ser realista. Eu digo assim, né? O crente, ele tem que ter o coração em Deus, né? O joelho dobrado, mas o pé no chão. Sim. Porque senão a gente é muito romântico. Ora, expulsa o demônio e tal, tá tudo certo, tá não lindo, sei o quê. Vambora. O irmão recaiu inúmeras vezes. Sim. Inúmeras. Vezes. Uma pior que a outra. Né? Sumia de casa, desaparecia, não dava mais 2, 3, notícia. 4 dias. Consumindo droga, né? Droga, lógico. Comendo paçoquinha que não era. Traindo a confiança de quem tinha Nossa. acreditado em você. Sim. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Sim. É isso que, viu, pastor? É isso que atrapalha a recuperação a libertação de quem está dominado pelo crack, porque ninguém acredita que ele vai ficar lá. É verdade. E como é que você ficou? Não, antes, assim, a pergunta inicial é, como é que é a sua esposa? Porque ela te cantou um hino lindo. Ele nem deu bola. Essa aí a mulher de Jó perdeu pra ela, então, quase. Olha. Então, porque olha... Não, perdeu pra ela. Com certeza. Ela cantou um hino, acho que do Banda Rara, Banda Rara. Lindo, mas num dia lá que ele voltou feito zumbi. Trapo de rua, zumbi. Né? Dormiu no quintal, aí ela vai lá, pega ele, põe pra dentro. Toma mas banho, você sabe o que eu acho que depois dá um café. Claro, o senhor leu o livro aí, o senhor tá pontuando bastante coisa. Mas eu acho que é porque ela conheceu o Fabrício antes da droga também. Sim. Então, assim, ela sabia que aquele não era ele. Então né, sim. Mas eu não ficava, não. É aí que tá. Mais do que isso, pastor. Mais do que isso. Ela teve... Eu posso atribuir a Deus, é lógico. Tudo é Deus, tudo é pra Ele, por Ele. Mas ela teve princípios e também ela teve pessoas que não ajudaram ela a desistir, que estavam sempre lançando palavras. E ela ia buscar nos lugares certos e ela recebia a direção de Deus para aquilo. Porque ela pensou em desistir inúmeras vezes. Quantas vezes falaram que o Noia, seu marido, esquece, abandona. Que esse cara já era. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Ele tá usando o quê? Crack? Já era, esquece. Quantas pessoas é aquilo que nós acreditamos, né, culturalmente, que poucas pessoas se recuperam. Quem quer se recuperar, se recupera. Quem tem força de vontade para avançar e vencer isso, consegue vencer. E é lógico que precisa de ajuda. Ajuda de Deus, ajuda de familiares. A minha esposa...
Ela foi um alicerce, um pilar na minha vida. Ela foi uma mulher muito sábia, uma mulher muito virtuosa, porque ela tinha princípios e ela acreditava que Satanás ele queria atingir a família e destruir um projeto de Deus. Ela tinha esses princípios e apesar de estar afastada, eu conheci ela quando, no nosso primeiro encontro, pastor. Eu não coloquei ali no livro, mas eu acredito que dá mais uns 3, 4 livros nessa história. Eu contei a minha história vindo desde o centro de macumba do meu pai, da Umbanda. Se ela tivesse na igreja, você acha que ela ia se relacionar comigo? Não. Eu até agradeci a Deus um tempo atrás, porque ela estava desviada. Sério mesmo? Ela estava desviada? Ela não estava frequentando a igreja, começamos um relacionamento não debaixo de nenhuma igreja, começamos a nos relacionar, tivemos intimidade logo depois, casamos rapidamente, me envolvi com ela em 1 mês, casamos em 6 meses, logo já veio a Júlia, minha filha. Então, foi um relacionamento do mundo, vamos dizer assim. Aos olhos cristãos, aos olhos da doutrina, da Bíblia, não foi um relacionamento pautado de uma direção cristã, de uma orientação. Não, foi um relacionamento normal, como muitas pessoas por aí. Ela era uma pessoa que estava afastada e você nem conhecia. Nem conhecia. Tinha Era poucos teu. acessos. Não acreditava não. Eu achava que os pastores manipulavam tudo para arrancar Ele não dinheiro dos acreditava nem no crentes. demônio, vai acreditar em Deus? Não acreditava, cara, não acreditava. Via muitas coisas sobrenaturais acontecendo, eu falava assim, muito louco, tal, e, enfim, consagrações, enfim. E também nas igrejas, né? Via também, mas eu sempre ia com um olhar cético, e aí então eu ficava comparando e reparando em tudo, e como fazia, e como manipulava. Mano, esse cara é manipulador. Mano, esse pastor é sem vergonha. Então tudo aquilo que nós conhecemos, que as pessoas até muitas vezes me chamam até hoje. Agora você escuta, né? Lógico, é lógico. A minha esposa, ela teve um papel importantíssimo, porque eu conto até no livro, até no Instagram, no @VidaCrack, eu estou fazendo lives toda semana. Se você quiser seguir, acompanhar alguns capítulos ali, a gente está fazendo sobre todos os capítulos, pequenas passagens, ministrações, e eu contei na última live da última semana sobre o episódio, não esse que ela cantou, que é lindo, eu já vou falar desse, quando a avó dela morreu e eu não prestei ajuda. Na verdade, eu me perdi indo para ajudar ela, que eu devia dar todo apoio. E a avó era a matriarca da família, que ela amava muito. E nesse meio tempo eu me perdi e fiquei 3 dias na rua usando droga. E ela falou que era a última vez, se você recair de novo, já era, eu me separo de você. E eu recaí. Então, por causa daquilo, até da conversa que a gente teve, foi uma conversa séria, não foi uma conversa de moleque, porém eu era moleque. Eu não era maduro no relacionamento, eu não era maduro como homem, né? Eu não conseguia enfrentar muitas verdades e por isso meus defeitos de caráter se afloravam rapidamente. Então faltava muita maturidade em mim para abraçar minha família como um homem, como um sacerdote, princípios que vieram depois. E ela falou, se recair já era. E eu recaí. Então o que acontece? Quando eu não consegui chegar no enterro para prestar ajuda para ela, para dar consolo para ela, para abraçar ela naquele dia, eu também desisti de mim. Eu liguei o botãozinho vermelho. Falei, já era. Eu tava com dinheiro, eu vendi um carro, tinha dinheiro para pagar algumas dívidas e consegui tentar alguma coisa pra gente voltar, tentar viver junto, porque a gente já tava passando por períodos terríveis, até de uma separação de cidades. Cara, não foi fácil. Não foi fácil. E ela não desistiu de mim. Quando eu quase morri, eu tive um mal súbito na rua. Eu nem lembro quem me levou para o hospital, mas eu acredito muito em anjo de Deus. Eu acredito muito que foi uma alma guiada pelo Senhor ali para salvar minha vida. E no hospital eu tive um encontro genuíno e eu falo para ela que não era ela ali. Eu falo para ela assim com muito amor e carinho por ela e por Jesus Cristo, porque ela estava diferente naquele dia. Eu cheguei lá no hospital quase morrendo, né, com muita dor no abdômen, sem comer, sem beber, roupa, magro, enfim. E eu fui ser medicado, deitei lá, recebi um remédio e falei para a recepcionista ligar para casa da minha esposa. Falei, ela não sabe que eu tô aqui, por favor, avisa ela. E ela foi até lá ao hospital. Ela e meus 2 cunhados. Um dos meus cunhados é PM. Legal. Legal, né? Imagina o confronto para ele, pastor. Porque ele me conheceu também antes do uso e tal, enfim. E quando ela chegou ali, eu tava meio que deitadão, desmaiado, né? E ela tocou na minha mão. E quando eu abri o olho, eu vi ela, cara. Mas
Estava totalmente diferente. Apesar do momento, e não das circunstâncias de fragilidade não, porque eu não me dava de fracote não, cara. Você sabe, o cara que tá nesse mundão, né, pastor? A dificuldade que tem de tratamento, o cara é chato, rapaz. É marrento, difícil lidar. Mas algo falou diferente ali, porque eu tinha desistido de mim. E ela, olhando pra mim, segurou na minha mão, e eu senti como um toque de Jesus, e ela falou assim: se você desistiu de você, eu não vou desistir. Eu não vou desistir de você. Cara, aquilo teve uma força dentro de mim. A fé dela, vendo a fé que ela tinha em mim. E nem Jesus, cara, porque como o pastor falou naquele episódio, né, eu conto até esse episódio das 99 ovelhas, né? A minha esposa voltou pra casa me carregando sobre os seus ombros. Não foi meu cunhado, não, o fortão, porque noia, pra mim era noia, né? Era tapa na orelha na rua. Mas foi ela. Foi ela que me carregou segurando nos seus ombros. E eu destruído, mas eu percebi que o semblante dela era de alegria, porque ela procurou me encontrar morto entre os mortos. E no fim me encontrou com vida. E é assim, no reino dos céus, né? Há uma grande festa para aquele que foi encontrado, o filho que estava perdido e voltou, pois estava morto e foi achado com vida. Então, hoje, né, lógico, hoje, eu não conhecia nem essa parábola, mas eu lendo a Bíblia depois, e por isso que tem esses paralelos da palavra de Deus, eu falei assim, meu Deus, como falou comigo, porque eu lendo a palavra de Deus, eu me via naquela situação e aquilo acontecendo, eu falo, o princípio que a minha esposa praticou está lá na parábola de Jesus. O princípio que a minha esposa teve de não desistir de mim é o mesmo que tem até em um louvor, que ele não desiste de você. Então, por isso que a força dela de não desistir foi a fé e a esperança de que eu poderia ser curado e livrado daquele tormento. Sua filhinha tem alguma lembrança desses tempos ruins? Bem poucos. Eu conversei com ela um tempo até pra gente poder ver se tinha... Eu, né, com a preocupação de pai, como sacerdote, em lançar o nosso filho como flecha. Eu perguntei pra ela e conversei, ela lembra vagamente, porque a minha esposa protegeu muito ela. A minha esposa foi uma mulher espetacular. Eu queria até mandar um beijo. Denise, eu te amo. Obrigado, obrigado. Tem Momento love song. Tem uma passagem muito legal no livro, que eu não sabia também. Ele explora o prefixo per, P-E-R, e usa os dicionários e elementos químicos para mostrar que esse prefixo é para indicar algo muito presente, né? Pode falar, pastor. Sim. É a máxima, né, de uma molécula, é o permanganato, o perclorato de potássio, por exemplo. O per é uma sigla, né, um prefixo que ele expressa a máxima quantidade de moléculas dentro de um átomo. Vamos descrever assim para não ser tão complexo, mas tudo aquilo que cabe o máximo possível. Por exemplo, nesse pote aqui, se eu conseguisse enfiar o máximo de amendoim aqui, ele ia virar um per-amendoim. É uma máxima. Então, até no livro eu descrevo isso e é lindo, né? Foi uma reflexão linda. Então, o amor ele tem uma máxima. E a máxima do amor é doar. Então, se você quiser descrever como a máxima do amor sendo doar, se você acrescentar o prefixo per, se torna perdoar. Lindo, isso aí foi realmente poético. Dá um corte. Muito forte. Muito forte. Sim. Lendo vai ficar mais bonito, eu não lembro assim, eu escrevi bastante coisa e tal, né? Mas é lindo, isso tá no livro aí, a gente foi direcionado muito por Deus em todas as escrituras. Esse livro saiu em 3 meses, foi algo assim extraordinário, sabe, pastor? Eu queria que o irmão falasse também sobre qual a diferença entre barreiras e fronteiras. O senhor menciona isso. Boa, legal. Eu tenho um capítulo do livro que eu cito, né, barreira ou fronteira, barreiras e fronteiras. Porque na nossa vida, não só na vida secular, nós como homens e pessoas temos uma dificuldade de entender o mundo espiritual, o mundo sobrenatural, é tudo muito uau. E eu descrevi como barreiras e fronteiras, porque nós criamos muitas barreiras que nos atrapalham para ultrapassar fronteiras. Eu até faço
é uma comparação com o Wi-Fi na conexão. Porque, por exemplo, se eu tenho um roteador numa sala, para a gente poder se conectar a esse roteador, quanto mais perto do roteador eu recebo o sinal. Então eu olho, por exemplo, no meu celular, eu estou recebendo um sinal invisível e eu estou vendo que tem rede. Quanto mais longe eu me afasto do roteador, mais baixo e fraco fica o sinal. Quanto mais eu me aproximo desse roteador, maior e mais intenso é o sinal. Isso é legal, é claro, é lúdico e é autoexplicativo, porque todo mundo tem isso no celular e todo mundo vê como funciona. Porém, se você coloca uma parede entre o roteador e o seu celular, o sinal, abruptamente ele é interrompido ou diminui. E quanto mais barreiras, por exemplo, barreiras da incredulidade, barreiras da mentira, nossos pecados, transgressões, quanto mais paredes eu crio, mais difícil e mais longe fica a minha conexão. Jesus Cristo, ele nunca criou para nós barreiras e sim fronteiras. Barreira é um obstáculo natural, visível ou invisível que eu crio e não consigo ultrapassar uma fronteira. Uma fronteira é o quê? A fronteira é uma linha invisível. A fronteira é uma linha invisível. Você olha um mapa, você vê lá várias fronteiras, vários desenhos, mas quando você pisa lá, você não enxerga. Geralmente, quando a gente cruza... Aqui a gente está em Minas Gerais, pastor, e a gente sabe que entrou em Minas Gerais por quê? Tem uma placa. Porque tem uma placa indicando Senão, ninguém ia saber. Fronteira. É uma linha invisível. Então Jesus Cristo, ele não cria barreiras e sim fronteiras. Nós, muitas vezes, atravessamos e ultrapassamos essas linhas invisíveis entre reinos e não percebemos. Do mesmo jeito como eu atravessei uma linha lá para o mal, também atravessei uma linha para o bem. Então, as barreiras que nós colocamos nos impedem de cruzar essas fronteiras. Eu fiz um comparativo entre o Wi-Fi, é justamente a barreira que nós temos e enfrentamos no dia a dia para nos conectarmos espiritualmente. Então, existe um reino invisível mais real, que é o reino espiritual, e nós criamos barreiras do nosso cotidiano que nos impedem de receber um sinal recorrente. Uma alta carga de conexão, onde vai carregar rápido o download e o upload, onde a gente vai conseguir carregar fácil informações que Deus manda e que nós mandamos para Deus. Precisamos quebrar as barreiras para ultrapassar as fronteiras. Que legal. Muito bacana. Não, eu recomendo fortemente a leitura do livro, mesmo para quem não tem nenhum parente ou conhecido, o que é extremamente raro, né? Envolvido com droga, mas sim, é um livro que informa bastante. Deixa eu mostrar aqui de novo. Tá bom assim, Lili? É legal o trocadilho aí da capa, né? Vida de crack. Mas tem o crack uma fumaça aqui, aí, né, no crack de droga. Mas não é o crack da droga, né? O crack. Eu pensei que você fosse esportista. Dá essa impressão. Muitas pessoas, quando pegam o livro, até pensam nisso, né? Eu, na minha profissão, hoje sou sócio de uma empresa, tenho alguns negócios e trabalho também na gerência de uma empresa, trabalho com licitações públicas. Eu posso dizer que sou craque no que eu faço porque tem tido muito êxito. E começo com o significado da palavra crack, que é a droga, e há uma ressignificação durante o livro e eu encerro na última página praticamente com o significado da palavra crack. E se você quiser acompanhar isso, por favor, compre o livro, abençoe essa obra. Aonde que já a fica um gente spoiler, encontra? né? Hoje nós temos um site e também tem um WhatsApp que é acesso lá. Compre aqui, já vai abrir para um link direto no WhatsApp comercial. Esse ano ainda nós vamos já colocar nas plataformas online. Vai ter Shopee, na Amazon. Nós vamos colocar o livro também à venda de uma maneira mais ampla para as pessoas poderem ter acesso. Hoje ele é encontrado, pastor, por R$ 49,90 e tudo faz parte de um projeto social. Na verdade, eu e o pastor já escreveu livros também. O pastor já escreveu livros também? Não, eu não. Uma experiência incrível, né? Não, que isso. Tem muito conhecimento aí. Não caberia nos livros também? Não caberia. Não caberia, né? Só de Jesus nós vamos levar o Weber pra escrever, que tá precisando soltar aí. Boa. Na verdade, dá pra sair aqui, por exemplo, desse podcast, vários livros sobre vários temas. Sim. Incluindo essas conversas, porque são espetacular esse trabalho de vocês. Muito interessante. Pastor, sabe o que me chama a atenção também? Assim, porque além de você ter
vencido, né? Essa Sim. superação aí em relação à droga, principalmente o crack, que eu volto a falar que por conhecimento de causa, de convivência nesse ambiente, eu entendo a grandeza do testemunho. A grandeza do testemunho é muito forte mesmo. Prova viva, né? E muita gente que tá passando por isso hoje, tem pai, tem mãe, tem desesperado, porque assim, a família sofre demais. Né? A família vai pro buraco junto, é um negócio impressionante. E além de você ter vencido, você venceu e hoje tá realmente decolando, né? Tipo assim, você conseguiu restituir aí na sua vida aí muita coisa, família, tudo, e profissionalmente também, queria que você falasse um pouco mais dessa sua questão profissional aí. Ah, perfeito. Seus negócios aí. Não tem como falar, Você tá vendo, você tá diante de um cara que viveu aí no submundo das drogas e agora você tá diante de um Fabrício, empresário, bem-sucedido. Então, amém, a droga não comeu o cérebro dele. Não, mas chegou bem perto disso. Com Então, já se restaurou. Chegou bem perto disso. Não, quando você lê o livro, você vai ver que o poder nefasto e destruidor da droga. Com certeza. Inclusive, antes dele falar, até... Irreconhecível. Eu me tornei uma pessoa irreconhecível. Então, porque assim, você tem muita inteligência e tem talentos. Então, muita gente acha que vira zumbi quem não tem personalidade, quem é fraco de mente. Isso é uma grande mentira. Uma grande mentira. É uma droga, na verdade. Não só essa droga, existem várias outras situações que as pessoas têm. Eu até falo isso abertamente, né? Você não precisa ter uma vida de droga para ter uma droga de vida. Tem pessoas que têm uma droga de vida e não usam droga. É verdade. Tem pessoa que é pior do que um usuário de droga que ainda tem códigos de ética e de honra no meio da rua, do que pessoas empresários de alto escalão que não tem mais escrúpulo de ações e atitudes. Tá cheio de gente assim lá em Brasília. Lotado. Não só em Brasília. E eu até falo, quem puder passar por uma comunidade, uma clínica terapêutica para ver um trabalho desse, ou até ficar lá um tempo. Porque eu passei por uma clínica, né? Não sei se a gente ia chegar nesse assunto, e eu fiquei 15 dias de um tratamento de 6 meses. E como que eu consegui ficar limpo? Fiz até o 3º passo de verdade, mas eu comecei também a ver a realidade. E eu falei assim, peraí, cara, isso aqui não é pra mim não, vou sair fora disso aqui. Decisão. Mas ali construiu também valores em mim. Tinha dia que era, muitos dias, né, arroz, feijão, chuchu. Um amigo meu até brinca, né, o Eduardo, Carlos Eduardo, um abraço pra você. Ele fala assim, cara, aí reclamou do chuchu, o que eles fazem? Tira o chuchu do cara, deixa só arroz e feijão. Muito certo. Depois de uma semana, o que você faz? Ô, irmão, não tem um chuchuzinho aí, não? Valores. O cara que tá nessa vida, na adicção, muitas vezes até filhinho de papai, vamos colocar assim. Uma pessoa que tem uma vida estável financeiramente. Eu conheci muitos de classe A, no rolê andando por igual e usando droga como igual e se destruindo por igual. Pessoas inteligentíssimas, formados, médicos, psicólogos, pastores, levitas, muitas pessoas que tinham conhecimento, habilidade. E você acha que é por acaso, que é a tentação e o diabo escolhe esses caras? Não, é porque são uma potência na mão de Deus e ele quer paralisar o propósito. E, né, complementando da pergunta do pastor Lu. Pregador Lu. Hoje eu tenho um trabalho, né, voltado para consultoria na área de licitações, trabalho com licitações públicas, né, uma área que eu amo muito. Eu atuei, né, como pregoeiro um tempo no passado, antes de eu entrar no mundo das drogas. Fiz de tudo, né? Eu fui um marido de aluguel, trabalhei com obra, eu sempre fui muito flex, muito autodidata, não tinha tempo ruim, mesmo desempregado eu conseguia fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E tudo isso é lógico, né? Veio trazendo conhecimento, habilidades, mas hoje eu encontrei o cerne. Principalmente, meu propósito de vida é ajudar o próximo. Há 2 anos atrás, eu falo para vocês, pastores, coração aberto, eu tinha vontade de escrever um livro, mas era para ganhar dinheiro. Por isso, eu acredito que não aconteceu.
Porque escrever livro não dá dinheiro, não. Não dá mesmo. Talvez o senhor não queria deixar-o frustrado. Porém, a intenção do coração não era a do propósito alinhado com Deus. Mas quando ele tratou nosso ego, vaidade e tudo mais, falou assim, não, filho, é mudança, transformação para as pessoas. Muitos que eu conheci nesse tempo, faço um trabalho voluntário na comunidade Missão Paz Vida Nova, em Extrema Minas Gerais, tem uma comunidade terapêutica para ajudar pessoas no uso de drogas, né, nessa vida de droga. E muitas pessoas que caminharam conosco, através do testemunho de vida, através de acessar o conteúdo do livro, estão se libertando e se mantendo limpos, pastor. Isso é a coisa mais linda de ver. Amém. Glória a Deus. Isso é lindo demais, porque eu falo, pessoas também conseguem ficar limpas às vezes sem Cristo. Conseguem ficar limpas com medicação e tal. Agora eu não sei quanto tempo dura. Então, o irmão já está limpo. 8 anos. 8 Maravilha. anos. Eu até falo no livro, né? Não importa a quantidade de tempo, um dia. Um dia é necessário. Aliás, porque é um dia de cada vez também. Um dia de cada vez, é isso. É um lema até do NA, né? Só por hoje. Acho que a só gente... por hoje tinha que ser em tudo, né, pastor? A gente queria muito que a história de todas as pessoas que tivessem envolvido com isso terminasse assim, né? Com certeza. Que o seu testemunho é muito bonito e é um modelo aí pra você que tem um familiar, não perca a esperança. Ainda tem jeito. Você mãe que tá aí, talvez chorando, achando que, poxa, enquanto tem vida, tem jeito. É o mesmo de Davi, né? Sim. Davi, quando o filho dele tava vivo ainda, ele tava chorando e orando lá, né? Depois que morreu, mas enfim, quando tá vivo ainda tem chance. Porém, eu entendo muito bem essa questão que você falou, que a internação tem que partir da pessoa. Porque não adianta o pai correr e tentar fazer esses caminhos, porque nem sempre, pode ser até que algum caso ou outro dê certo. Tem um caso ou outro que dá certo, mas é difícil. Mas é uma regra, né? Porque é uma exceção, na verdade. Então, pastor, mas uma dúvida que eu tenho. Sim. O adicto, né? Para não falar a palavra viciado. Sim. Ele você fala assim, não, o cara tem que querer, mas ele ainda tem vontade? Tem vontade, principalmente nos fundos do poço, vamos dizer assim. As situações que se tornam incontroláveis para ele. Porém, isso é interessante. Como procurar ajuda sem saber onde? Então, assim, existem sempre dicas, algumas coisas. Nós ajudamos isso hoje nas redes sociais. Primeiro de tudo, a pessoa precisa encontrar apoio. Porque o cara tá desistido, o cara vai continuar desistido. Dificilmente você consegue recuperar um cara que já perdeu tudo e tá morando embaixo da ponte usando droga, pegando lata, pegando dinheiro no sinal. Por quê? Lá no fundo ele quer ajuda. Porém ele já não acredita mais naqueles que não querem ajudar. Existe vontade sim, é lógico. Qual ser humano que quer continuar vivendo numa situação de podridão dessa? Numa situação de tormento, paranoia? Isso é insano. Existem também as consequências fisiológicas no cérebro. Pessoas que sofrem danos neurológicos e acabam tendo a sua tomada de decisões totalmente prejudicadas. Por exemplo, no uso da droga, na adicção ativa, eu tive minhas tomadas de decisões prejudicadas, porque eu tomava péssimas decisões. Eu até brinco, né, e falo que um usuário de droga falou para mim uma vez, você está trocando 1 milhão por R$1. E é isso. Trocam vida de classe A, B em suas casas. Eu trocava a minha cama quente com a minha esposa linda. Minha esposa é linda, cara. Minha família é linda. Eu trocava por ficar embaixo da ponte usando droga com um monte de cara fedendo. Olha, isso que decisão. Isso é diabólico. É diabólico. É diabólico. É insano. Agora, pastor, o tempo está correndo. Lógico, bora lá. Quem quiser entrar em contato com o senhor, acha o senhor aonde? Como? De que jeito? Perfeito, obrigado. Hoje nós trabalhamos nas redes sociais bastante forte. É um trabalho que está sendo crescente na nossa história, graças a Deus. No Instagram, @VidaCrack, você pode seguir, você consegue mandar uma mensagem. Também tem o site www.vidacrack.com. VidaCrack com que? Com QE. Isso, crack de top já, porque a vida de droga ficou para trás. Olha para as coisas que se forem avanço para frente. Aleluia. Vidacrack.com.br. Temos também um canal no YouTube onde colocamos as lives que fazemos semanalmente e tem alguns vídeos mais antigos lá nosso
que é também no Vida Crack, né, no YouTube. Então pesquisa lá, facinho de achar, Vida Crack. Você vai ver lá que não é balela, é uma história real. Tá ótimo. Pastorzão? Isso aí, eu fiquei muito satisfeito com a conversa hoje, foi bem legal. É vontade de continuar, né? Bem séria, Muito bom, né? Uma sim. conversa séria. E você que tem precisa de alguma orientação, né? Nesse nicho aí que é triste, né? Realmente é uma história triste de ver Muitos pessoas, morrem né? nisso, né, pastor? Eu conheci várias pessoas que se perderam. Procurem realmente. aí o Fabrício, que já deu os seus contatos aí na rede social. Sim, E tamo aí. também faça aí seus comentários aí no canal. Compartilha. Se você tem um testemunho legal aí, compartilha também, porque as pessoas que vão chegar nesse vídeo, elas vão poder ler o seu testemunho lá também, dizendo, poxa, ó, eu também passei por isso. Eu sei que tem muitas pessoas como o Fabrício que passaram por isso, venceram. E os meus votos é que todos que estão aí enfrentando esse momento aí possam realmente dar a volta por cima no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dar um recado para você. Nós estamos para criar um momento no nosso podcast, né, no Se Não Vejamos, para responder as perguntas que estão sendo enviadas, né? Por exemplo, eu já quero mandar um recado para o André Benites, para Sandra Valesca, para o Elias Rodrigues, para o Enoque Oliveira, né, que já enviaram sugestão de temas ou perguntas. Então, as perguntas, a gente vai ter um quadro, um momento da gravação, da transmissão, em que a gente vai responder. Inclusive, faço questão de responder para o André, não muito depois destes dias, né? O André fez umas colocações aí, André, tô orando por você, mas infelizmente você está muito equivocado. A gente vai mostrar isso no momento oportuno, né, pastor? Inclusive, aquele comentário lá, né? Inclusive, até tá desafiado, se ele quiser vir aqui, se não vejamos, conversar com a gente aqui olho no olho, né, André? Porque... ele fez, só para esclarecer, ele fez comentários a respeito do debate que nós fizemos a respeito da Bíblia ser ou conter a palavra de Deus, né? Perfeito. E ele fez algumas afirmações que estão bastante equivocadas, muito equivocadas mesmo. Me parece que é liberal, né? Na minha opinião, ele está sendo iludido pela serpente. É a verdade meio disfarçada de mentira. André, queremos você aqui, olho no olho. Isso. Se tiver coragem, venha. Tá convidado. Tá bom. Pastor, posso mandar um abraço rapidinho? Lógico, claro. Queria mandar um abraço para todo mundo da Hope Church. Amo vocês, família. Deus abençoe grandemente vocês. Obrigado por estarem aqui assistindo. O pessoal do Instagram, lá de Sorocaba, Indaiatuba, Ilhabela, o Eric está no Paraguai. Obrigado aí, eles estão sempre firmes com a gente lá no Instagram. Nós temos uma comunidade grande. Deus abençoe muito. Obrigado por vocês estarem aqui. Compartilha essa live. Inscreve no canal do Se Não Vejamos. Vão ter temas incríveis que vão expandir sua mente, ó. Vai fazer você crescer muito, meu irmão. É isso aí. É isso aí. Bom, é isso aí. Reforçando, você que é a audiência do querido Fabrício, que é amigo já, então, são os amigos aí, dá o like aí e inscreve no canal, que é bênção demais. Esse podcast aqui tem muito pra agregar na sua vida. E logo, logo, né, Eber? O quadro tá chegando aí, um quadro top aí pra você, que vai ter mais... O pessoal tá pedindo mais de um vídeo por semana, né? Tá pedindo, né? Falou assim, não, um dia só é muito pouco. Então a gente vai ter um quadro que vai ser liberado aí no meio da semana com o Eber. O Eber promete que ele vai responder aquilo que tem que ser respondido sem reserva. Não é isso, Eber? Sem reserva. Aí sim. É o Se Não Vejamos. Então, desde que eu saiba a resposta, né? É lógico. Então é isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Fica na paz. Shalom.